Se você quiser algo que nunca teve, faça algo que nunca fez. Você já percebeu como a vida de muitos permanece exatamente a mesma, ano após ano? Pessoas que reclamam das mesmas dores, que enfrentam os mesmos problemas financeiros, que vivem as mesmas frustrações amorosas, que se sentem presas às mesmas limitações. É como se estivessem presas em um ciclo repetitivo, esperando resultados diferentes enquanto continuam a agir da mesma forma. E é justamente aqui que entra a frase poderosa: se você quiser algo que nunca teve, faça algo que nunca fez. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, dizia que os maiores milagres da vida não acontecem dentro da zona de conforto. Eles acontecem quando ousamos mudar. Hill passou mais de 20 anos estudando milionários, empreendedores e líderes espirituais, e percebeu que todos tinham um ponto em comum. Em algum momento, eles fizeram algo que nunca tinham feito antes, quebraram padrões antigos e assumiram riscos que mudaram completamente suas vidas. Quantas vezes você já deixou passar uma oportunidade porque pensou, isso não é para mim, ou tenho medo de tentar? A Bíblia também reforça esse princípio quando nos ensina que a fé sem obras é morta. Ou seja, não basta desejar, é preciso agir. O apóstolo Pedro só andou sobre as águas porque ousou dar o primeiro passo fora do barco. Ele fez algo que nunca tinha feito e por isso experimentou um milagre que ninguém mais viveu naquele momento. Este vídeo é um convite para você despertar. Se você está cansado da vida que leva, se quer atrair prosperidade, se deseja romper com a escassez e com as limitações, saiba que isso só acontecerá quando você se permitir pensar, sentir e agir de forma diferente. Hill afirmava que riqueza é antes de tudo um estado mental, mas que precisa ser acompanhado por uma ação ousada. Aqui, eu vou te conduzir por um caminho profundo, inspirado tanto na sabedoria de Napoleon Hill quanto nas verdades espirituais. Vamos falar sobre coragem, fé, mudança de mentalidade, disciplina e ousadia. Vamos descobrir como quebrar padrões que te prendem ao passado e como criar novas vibrações que atraem prosperidade e realização. No meio deste roteiro, eu vou te pedir algo. Que você comente aqui nos comentários se já viveu um momento em que precisou fazer algo inédito para conquistar uma grande vitória. Isso vai fortalecer ainda mais a sua decisão de mudar. Então, antes de mergulharmos nas próximas partes, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui você recebe conteúdos que unem sabedoria bíblica, ensinamentos de Napoleon Hill e práticas modernas da lei da atração para transformar completamente a sua vida. Curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, prepare-se. Este pode ser o divisor de águas da sua vida, porque, como Hill dizia, um novo mundo sempre se abre para quem decide agir diferente. Se você quiser algo que nunca teve, precisa começar questionando as estruturas invisíveis que te mantêm preso onde está. A verdade é que a maioria das pessoas deseja mudança, mas continua alimentando os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos e as mesmas desculpas. Napoleon Hill dizia que o fracasso nada mais é do que o resultado de pensamentos fracassados repetidos diariamente. Já o sucesso é o fruto inevitável de pensamentos de vitória mantidos com disciplina, acompanhados de ações ousadas que quebram a rotina. O primeiro passo, portanto, é olhar para dentro de si e perguntar: quais são os padrões que venho repetindo e que me trazem sempre os mesmos resultados? Talvez seja a procrastinação, talvez seja o medo do julgamento, talvez seja a crença de que dinheiro é difícil de ganhar. Esses padrões mentais funcionam como correntes e enquanto você não quebrar cada uma delas, continuará vivendo a mesma vida de sempre. Hill contava a história de muitas pessoas que só alcançaram prosperidade quando fizeram algo radicalmente diferente. Ele mesmo, por exemplo,
Poderia ter seguido como jornalista comum, escrevendo pequenas matérias, mas aceitou um desafio que mudou sua vida: entrevistar os 500 homens mais ricos e bem-sucedidos da América. Era algo que ele nunca tinha feito, mas que abriu portas para uma sabedoria imensurável. Aquilo que parecia improvável se transformou na missão da sua vida. Quantos de nós já recusamos oportunidades porque pareciam grandes demais? Quantos já dissemos não quando a vida estava nos convidando a crescer? A Bíblia reforça esse princípio quando Abraão é chamado para sair da sua terra e da casa de seu pai para ir a um lugar desconhecido. Ele poderia ter recusado, poderia ter ficado no conforto do que já conhecia. Mas foi justamente quando ele aceitou fazer algo que nunca tinha feito que se tornou o pai de uma grande nação. Deus não abençoa a estagnação, Ele abençoa a coragem. E é essa coragem que você precisa despertar em sua vida hoje. Olhe para a sua realidade financeira. Talvez você esteja insatisfeito com o salário, com as dívidas, com a falta de oportunidades. Mas pergunte a si mesmo: o que você tem feito de diferente para mudar isso? Hill dizia que se você deseja riqueza, precisa ter um desejo ardente e estar disposto a pagar o preço por ela. Isso significa estudar quando os outros estão dormindo, arriscar quando os outros têm medo, criar quando os outros estão apenas consumindo. O dinheiro flui para quem cria soluções novas, não para quem apenas reclama da vida. Um exemplo poderoso é o de Thomas Edison, que fracassou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ele fez algo que ninguém nunca tinha feito antes. Cada fracasso era apenas uma tentativa a mais, e sua persistência o levou à vitória. Imagine se ele tivesse desistido na 100ª tentativa. O mundo estaria mais atrasado, e ele jamais teria entrado para a história. Da mesma forma, quantos sonhos você já abandonou por não ter coragem de tentar uma segunda, uma terceira ou uma 10ª vez? Aqui entra um ponto central. A mudança exige desconforto. O cérebro humano busca sempre repetir padrões porque isso economiza energia. Mas se você quiser prosperar, precisa ir contra essa programação natural. Hill afirmava que todo sucesso começa com um propósito definido e sustentado por disciplina. Se você nunca teve riqueza, talvez seja porque nunca teve coragem de definir claramente quanto dinheiro deseja, em quanto tempo e qual preço está disposto a pagar por isso. Esse é um exercício prático que você pode começar hoje. Escreva em um papel o valor que deseja alcançar, defina um prazo e estabeleça os passos necessários. Essa ação simples, que muitos nunca fizeram, pode ser o divisor de águas em sua vida. Outro exemplo é a coragem de falar em público. Muitas pessoas sonham em ser líderes, influenciadores, empreendedores de sucesso, mas têm medo de falar diante de uma plateia. Napoleon Hill dizia que a habilidade de falar em público era um dos maiores ativos de qualquer pessoa. Se você nunca enfrentou esse medo, talvez seja exatamente isso que esteja te impedindo de subir de nível. O mesmo vale para aprender uma nova habilidade, abrir um negócio, mudar de ambiente ou até mesmo se afastar de pessoas que te puxam para baixo. O novo só nasce quando você deixa o velho para trás. E lembre-se, o medo é o maior ladrão de sonhos. O medo de falhar, o medo de ser rejeitado, o medo de perder. Hill descreveu o medo como um dos 6 fantasmas que paralisam a mente humana. Mas a Bíblia nos lembra: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Isso significa que dentro de você já existe a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Só falta decidir usá-la. Faça uma análise honesta da sua vida. Onde você tem se acomodado? Onde você tem se escondido atrás de desculpas? Porque, se você continuar repetindo as mesmas atitudes, colherá sempre os mesmos frutos. Mas se tiver coragem de fazer algo novo, abrirá espaço para milagres.
Não é a vida que precisa mudar, é você. Não é o mercado que precisa melhorar, é a sua atitude diante dele. Não é a economia que precisa florescer, é sua mente que precisa vibrar prosperidade. A partir de hoje, decida fazer algo que nunca fez. Pode ser pequeno, como acordar mais cedo, como iniciar um diário de gratidão, como dizer sim para uma oportunidade que te assusta. Ou pode ser grande, como começar aquele negócio que sempre adiou, investir em algo novo, mudar de cidade, iniciar um curso que vai abrir portas. O que importa não é o tamanho da ação, mas a ousadia de sair do ciclo repetitivo. E eu quero que você comente aqui abaixo. Qual ação inédita você está disposto a tomar ainda essa semana? Talvez seja um telefonema, talvez seja uma decisão, talvez seja um ato de fé. Escreva, porque quando você declara, o universo inteiro conspira para confirmar. Lembre-se, se você quiser algo que nunca teve, não pode continuar sendo a mesma pessoa. Precisa se transformar, pensar diferente, agir diferente, acreditar diferente. E, acima de tudo, precisa confiar que Deus honra aqueles que ousam. Hill dizia que a riqueza sempre vem para os que se atrevem, nunca para os que se acomodam. Hoje é o seu chamado para ser um desses que se atrevem. Quando você decide fazer algo que nunca fez, o primeiro inimigo que aparece é a dúvida. A mente começa a sussurrar. E se não der certo? E se eu falhar? E se os outros rirem de mim? Napoleon Hill estudou durante anos como a dúvida e o medo se combinam para paralisar a maioria das pessoas. Ele chamava isso de autossugestão negativa. Toda vez que você alimenta pensamentos de fracasso, está se programando para perder. Mas quando você alimenta pensamentos de fé, está ativando a mesma energia criadora que Deus usou no princípio quando disse: haja luz. A dúvida é a raiz da estagnação, enquanto a fé é a raiz da transformação. É impossível querer uma vida nova e continuar preso às velhas desculpas. Muitas pessoas dizem que querem riqueza, mas não querem abrir mão da preguiça. Querem amor verdadeiro, mas não querem abrir mão de relacionamentos tóxicos. Querem saúde, mas não querem abrir mão de hábitos destrutivos. É preciso compreender que todo novo nível exige a morte de uma versão antiga de você. Hill dizia: não há sacrifício no sucesso, há apenas trocas. Você troca conforto por crescimento, você troca medo por fé. Você troca hábitos ruins por hábitos construtivos. A verdadeira pergunta é: o que você está disposto a trocar para ter a vida que deseja? A Bíblia nos dá inúmeros exemplos disso. Pense em Moisés, que precisou enfrentar o faraó e libertar o povo da escravidão. Ele poderia ter continuado escondido, vivendo uma vida comum, mas decidiu obedecer a um chamado maior. Ele fez algo que nunca tinha feito, e por isso viveu milagres que poucos homens presenciaram. Ou pense em Josué, que precisou marchar ao redor de Jericó 7 vezes, um ato aparentemente sem sentido. Mas foi justamente essa obediência a algo novo que derrubou muralhas impossíveis. Assim também acontece na sua vida. Quando você aceita fazer o que nunca fez, o impossível se curva diante da sua decisão. Napoleon Hill reforçava que a imaginação é o ponto de partida de todas as conquistas. Se você nunca se permitiu imaginar algo maior, nunca terá motivação para buscar algo maior. A mente é como um solo fértil. Se você planta sementes de medo, colhe limitações. Se planta sementes de ousadia, colhe abundância. É preciso cultivar imagens mentais que desafiem seus próprios limites. Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa frase se tornou um dos pilares da lei da atração. O que você tem concebido em sua mente ultimamente? Porque se os seus pensamentos forem pequenos, a sua vida continuará pequena. Um ponto que muitos ignoram é que fazer algo novo exige enfrentar críticas.
Quando você decide abrir um negócio, estudar um assunto diferente ou mudar radicalmente de vida, sempre haverá pessoas que vão te chamar de louco, de sonhador, de inconsequente. Mas Hill lembrava que as maiores invenções da humanidade nasceram da mente de pessoas que foram chamadas de insanas. Os irmãos Wright foram ridicularizados quando disseram que o homem voaria. Hoje, milhões de pessoas viajam de avião todos os dias. Edison foi zombado, Tesla foi incompreendido, Jesus foi rejeitado e, mesmo assim, cada um deles transformou o mundo. O julgamento dos outros nunca pode ter mais peso do que o chamado que Deus colocou dentro de você. Agora, perceba algo poderoso. Quando você faz algo inédito, a vida te dá sinais de confirmação. Hill chamava isso de oportunidades camufladas. Às vezes, quando você se arrisca, as primeiras portas se fecham. Mas essas portas fechadas não são fracassos, são testes. São a vida perguntando: você realmente deseja isso? Está disposto a persistir? E somente aqueles que continuam caminhando, mesmo diante das negativas, descobrem as portas certas. Quantas vezes você desistiu porque a primeira tentativa não deu certo? Quantos projetos você abandonou sem perceber que estava a centímetros da vitória? Hill dizia que a maioria das pessoas para a 1 metro do ouro. E talvez seja esse o seu caso. Você pode estar muito mais perto do que imagina. A Bíblia também nos ensina que semear com lágrimas é parte do processo, mas a colheita vem com alegria. Isso significa que o esforço inicial pode parecer doloroso, pode parecer pesado, mas a recompensa é inevitável. Se você quer algo que nunca teve, precisa estar disposto a suportar desconfortos temporários. Precisa estar disposto a ser incompreendido, a ser criticado, a cair e levantar. Porque cada vez que você insiste, está mostrando ao universo que é digno daquilo que pede. Outro ensinamento crucial de Hill é o poder da decisão. Ele dizia que a indecisão é a raiz da mediocridade. Pessoas de sucesso tomam decisões rápidas e as mantêm, enquanto os fracassados demoram para decidir e mudam de ideia o tempo todo. Fazer algo novo exige decidir de forma firme. Talvez você nunca tenha investido em si mesmo. Talvez nunca tenha estudado um novo idioma. Talvez nunca tenha dado um passo em direção a um sonho antigo. Hoje pode ser o dia da sua decisão. E essa decisão pode ser exatamente aquilo que vai transformar sua vida para sempre. Quero que você reflita. Qual é a decisão que você está adiando? Porque enquanto você adiar, continuará preso ao ciclo atual. Hill afirmava que a vida recompensa aqueles que têm coragem de agir agora. Deus também nos mostra isso quando diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso significa que a decisão é sua, mas a presença divina te acompanha. O que você precisa não é esperar mais um sinal, mas agir com aquilo que já tem. E aqui vai um exercício poderoso. Escreva 3 coisas que você nunca fez, mas que poderiam mudar sua vida se você as fizesse. Pode ser iniciar um projeto, pode ser mudar um hábito, pode ser se reconectar com alguém importante. Depois, escolha uma dessas coisas e faça imediatamente. Não amanhã, não semana que vem, mas agora. Porque a mudança só começa quando você decide agir. Se você entendeu até aqui, já sabe que o preço da transformação é sair da mesmice. E por mais desconfortável que seja, essa é a única maneira de viver uma vida diferente. Lembre-se, ninguém alcança novos horizontes ficando no porto seguro. O barco precisa navegar e para isso é necessário enfrentar o mar aberto. A vida abundante não está na margem conhecida, mas nas águas profundas da ousadia. A grande barreira entre você e a vida que deseja é sempre interna, nunca externa. Napoleon Hill insistia que o maior campo de batalha não é o mercado, não é a economia, não é a política, mas sim a mente humana. É nela que se decide se você terá coragem ou medo,
fé ou dúvida, ousadia ou paralisia. Se você nunca experimentou riqueza, provavelmente é porque ainda não decidiu se libertar dos padrões mentais que alimenta diariamente. Hill chamava isso de condicionamento mental e dizia que só quem rompe essa programação consegue alcançar uma nova realidade. A Bíblia confirma isso quando nos ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a verdadeira transformação começa dentro. Antes de mudar seus resultados, você precisa mudar sua mente. E mudar a mente significa ousar pensar o impensável, acreditar no impossível, visualizar o invisível. A renovação mental é o primeiro ato de fazer algo que nunca fez. Muitos acreditam que só terão coragem quando tiverem dinheiro, mas Hill mostrava que é justamente o contrário. Você só terá dinheiro quando tiver coragem. O recurso sempre vem depois da decisão. Quantos empreendedores começaram sem nada, apenas com uma ideia, mas decidiram arriscar? Eles fizeram algo que nunca tinham feito e por isso conquistaram resultados que nunca teriam de outra forma. Pense em David enfrentando Golias. Ele nunca tinha usado uma armadura, nunca tinha segurado uma espada, mas ousou usar aquilo que tinha, uma funda e pedras. Ele fez diferente, confiou em Deus e o impossível aconteceu. Muitas vezes, você não precisa do que acha que falta. Precisa apenas usar o que já tem de forma ousada. É aí que está a chave. Parar de esperar condições perfeitas e começar a agir com aquilo que já está em suas mãos. Hill dizia que o hábito é o maior aliado ou o maior inimigo do homem. Se você continuar preso a hábitos antigos, nunca terá vida nova. Talvez o seu hábito seja reclamar, se vitimizar, gastar mais do que ganha, procrastinar. Esses hábitos são correntes invisíveis. Para ter algo novo, é preciso quebrá-los e substituí-los por hábitos de vitória. Gratidão diária, planejamento financeiro, leitura, ação disciplinada. Isso é simples, mas é transformador. Outro ponto poderoso, a lei da associação. Hill reforçava que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se você quer algo que nunca teve, precisa conviver com pessoas que pensam e agem de maneira diferente. Se você quer riqueza, mas continua cercado de pessoas que só falam de dívidas, sua mente ficará limitada. Se quer fé, mas anda com incrédulos, será contaminado pela dúvida. O ambiente molda sua vibração. Fazer algo que nunca fez também pode significar mudar de círculo social, buscar novas amizades, se conectar a mentores e pessoas que te inspiram. E lembre-se, não se trata apenas de dinheiro. Fazer algo inédito pode significar perdoar alguém que você nunca conseguiu perdoar. Pode significar amar sem medo de ser rejeitado. Pode significar se posicionar quando sempre preferiu se calar. A prosperidade não é apenas financeira, mas também emocional e espiritual. Hill dizia que a verdadeira riqueza inclui paz de espírito, bons relacionamentos e propósito de vida. Se você quer algo que nunca teve, precisa começar agora, não amanhã, não na próxima segunda-feira, não no próximo ano. Agora, a procrastinação é a armadilha do diabo para manter sua vida sempre igual. Mas quando você decide agir imediatamente, abre espaço para que Deus e o universo conspirem a seu favor. E lembre-se, não basta visualizar, é preciso agir. Hill reforçava que o desejo ardente precisa ser transformado em plano e ação. O universo responde a quem sonha e se move. Se você apenas sonhar, continuará na inércia. Mas se sonhar e agir, o universo conspirará a seu favor. Portanto, a grande mensagem é clara. Se você quiser algo que nunca teve, precisa pensar o que nunca pensou, acreditar no que nunca acreditou, agir no que nunca agiu
e persistir no que nunca persistiu. Essa é a fórmula que une a sabedoria de Napoleon Hill com as verdades da Bíblia. Chegamos ao ponto final desta jornada, a decisão. Nada muda até que você decida mudar. Você pode assistir a todos os vídeos, ler todos os livros, ouvir todas as palestras, mas se não decidir agir, continuará no mesmo lugar. Hill dizia: a decisão é a ponte entre o desejo e a realização. E a Bíblia confirma: decida hoje a quem você vai servir. Portanto, este é o momento da sua decisão. Decida ser diferente, decida fazer algo inédito, decida viver uma vida que reflita a grandeza que Deus colocou em você. O impossível só se torna possível para quem tem coragem de decidir. Eu quero que você escreva nos comentários qual será a sua decisão a partir de hoje. Porque quando você declara, você firma um pacto com a sua própria mente e com o universo. E não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo, deixe o seu like. Porque aqui cada mensagem é um convite para você viver em uma frequência de abundância, fé e prosperidade. Se você quiser algo que nunca teve, faça algo que nunca fez. Essa é a chave que abrirá as portas da sua vida. A coragem de fazer algo inédito desperta dentro de você forças que estavam adormecidas. Napoleon Hill observava que cada vez que uma pessoa ousava sair da rotina, desenvolvia habilidades novas que nem sabia que tinha. Isso acontece porque o cérebro humano é plástico. Ele se adapta, cria novos caminhos, novas conexões. Mas essa plasticidade só é ativada quando você sai da zona de conforto. A Bíblia mostra isso em diversas histórias. José, vendido como escravo, poderia ter desistido, mas em cada situação nova, ele desenvolvia uma habilidade. Na casa de Potifar, aprendeu a administrar. Na prisão, aprendeu a interpretar sonhos. No palácio, governou uma nação inteira. Ele fez algo que nunca tinha feito em cada etapa e, por isso, Deus o elevou. Essa é a essência da vida. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada para você desenvolver algo novo. Hill dizia que a vida sempre recompensa a ação ousada. Mas atenção, ousadia não é imprudência. Ousadia é ter coragem de agir de forma consciente, com propósito definido. A imprudência é agir sem pensar, mas a ousadia é agir com fé e clareza de propósito. Se você nunca teve clareza sobre o que quer, este pode ser o momento de fazer algo que nunca fez. Escrever seu propósito de vida, declarar seus objetivos em voz alta, criar um plano de ação. Muitos não prosperam porque vivem de intenções vagas. Querem ser ricos, mas não sabem quanto desejam ganhar. Querem ter um negócio, mas não sabem qual. Querem uma vida melhor, mas não sabem definir o que isso significa. Hill afirmava que a indefinição de propósito é a maior causa do fracasso. Fazer algo inédito pode significar finalmente definir com clareza o que você quer. E quando você define, começa a atrair. Isso porque sua mente se ajusta ao propósito. É como um radar que começa a captar oportunidades alinhadas com o que você deseja. Se você nunca experimentou isso, é porque nunca se deu a chance de agir com clareza. Essa é a lei espiritual e mental. Aquilo que você define com fé começa a se materializar. Agora pense, qual é o propósito que você ainda não escreveu? Qual é o sonho que você ainda não declarou? Se quer algo que nunca teve, precisa começar escrevendo, visualizando, falando e agindo de acordo. A mudança é um processo integral. Mente, palavras e ações alinhadas. E saiba, haverá resistência. O velho sempre tenta segurar você. O inimigo sempre tenta lançar dúvidas. Mas é nesse momento que você precisa se posicionar. Hill dizia que a persistência é o elo entre o desejo e a realização. A Bíblia reforça: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A persistência é fazer mesmo quando parece que nada está acontecendo. Portanto, se você quiser algo que nunca teve,
Faça hoje o exercício de persistir em algo que nunca persistiu. Talvez seja orar todos os dias sem desistir. Talvez seja investir em um projeto até o fim. Talvez seja se comprometer com uma disciplina que sempre abandonou. O resultado não vem daquilo que você faz ocasionalmente, mas daquilo que você decide nunca abandonar. Existe um segredo oculto que Napoleon Hill revelou em suas pesquisas. O sucesso exige mais do que esforço, exige vibração. Ele dizia que cada pensamento é energia, e essa energia se conecta a uma frequência universal. Se você deseja algo que nunca teve, precisa aprender a vibrar em uma frequência diferente. Isso significa abandonar pensamentos de escassez e adotar pensamentos de abundância. A Bíblia nos mostra isso quando diz: assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. O que você pensa de si mesmo é o que manifesta. Se pensa que é derrotado, viverá como derrotado. Se pensa que é filho de Deus, viverá como herdeiro do Criador. A identidade é o ponto central. Fazer algo que nunca fez pode significar mudar a forma como você se vê. Hill contava que Andrew Carnegie acreditava tanto nesse princípio que incentivava seus colaboradores a se imaginarem já ricos, já vitoriosos, já bem-sucedidos. Ele dizia: a mente não distingue entre o que é vivido e o que é imaginado intensamente. Isso significa que você pode começar a viver a vida que deseja em sua imaginação. E essa imagem atrairá as circunstâncias certas. Talvez você nunca tenha praticado visualizações. Talvez nunca tenha declarado afirmações positivas. Mas se quer algo novo, experimente. Feche os olhos e imagine-se vivendo a vida dos seus sonhos. Sinta a emoção. Veja os detalhes. Depois, declare em voz alta frases de poder. Eu sou próspero, eu sou capaz, eu sou amado por Deus, eu sou vitorioso. Essa prática simples pode ser algo que você nunca fez, mas que abrirá portas que jamais imaginou.